mim, como ele falou, é um privilégio estar parte disso aqui. A gente vê isso nascer, meio de longe às vezes, mas sempre torcendo para que Deus conduzisse de forma mais íntegra e fiel esse trabalho de vocês. E a gente já cortou o louvor no começo, mas vai vir mais depois. Eles são demais, né? Eu sempre fico impressionado. Cada vez que eu venho aqui, a banda é muito top, muito legal. Tem nos inspirado a adorar a Deus de uma forma especial. E eu queria já começar com uma ativação que a gente chama. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu quero levar você numa jornada na tua imaginação. E eu quero que você feche os teus olhos e você imagine que Jesus hoje, 20 de agosto de 2017, ele pegasse o carro dele e ele está vindo aqui para Inc. E ele entrou ali na entrada do estacionamento, estacionou, achou uma vaguinha boa, pegou o elevador e aí ele está entrando ali pelo corredor, o pessoal dando high five, e Jesus entra felizão aqui e aí tem um lugar separado bem do teu lado para ele. E ele senta bem do seu lado. E ele está aí, presente, do teu lado. A palavra de Deus já nos assegura que Ele está aqui, porque onde 2 ou 3 reunidos estão, ali Ele está. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz que Ele teve que subir para que o Espírito Santo fosse enviado. E a presença do Espírito Santo, ela é mais real do que o próprio Jesus sentar ao teu lado, se fosse. E eu quero que você imagine o que seria possível se a própria pessoa de Jesus estivesse aqui. Que circunstância mudaria? Que milagre na tua vida poderia acontecer? Algum hábito poderia parar? Alguma cura no teu físico? Alguma situação familiar? O que poderia ser possível na presença de Jesus? Eu quero que você imagine isso. Como seria se o próprio Jesus tocasse essa situação na sua vida? E a boa notícia é que o Espírito Santo, Ele habita em nós. Para aqueles que creem, o Espírito Santo habita em nós. E nesse momento eu quero que você inspire bem fundo comigo 3 vezes, como se fosse um sinal do Espírito Santo na sua vida. Ele está mais próximo do que o ar que você respira. Ele habita em você. Ele habita em você. Ele habita, Ele está aqui. Não existe nada de mágico nessa inspiração, mas eu quero que você lembre de inspirar e expirar. Continue com os olhos fechados. Você inspirou e soltou o ar saiu, mas Ele disse que Ele ia entrar e nunca mais ia sair. Ele está dentro de você. Mesmo que você pense que não está, mesmo que os outros pensem que Ele não está, isso não muda. Ele disse que ia fazer morada, e Ele está fazendo morada. A consciência disso faz toda a diferença. Agora, internamente, para você, diga essa verdade. O Espírito Santo está dentro de mim. Tudo o que eu preciso já está dentro de mim. Já foi feito, já foi consumado. Enquanto nós estávamos louvando, eu senti que Deus queria, continue com os olhos fechados, curar algumas pessoas. Tem uma pessoa que tem algum problema no cotovelo direito. Outra pessoa tem alguma dor no lombar direito também. Uma outra pessoa tem sente uma pinçada no ombro esquerdo quando movimenta. Uma outra pessoa tem um problema respiratório, talvez sinusite. A minha esposa falou alguma questão no estômago. E eu quero nesse momento que você, só nessa consciência do Espírito, quero que você declare o fim dessa doença. Inspire mais uma vez e declare o fim. Se você não foi chamado, não interessa. Leve aquilo que você está passando para Ele agora. Declaro cura, Senhor. Libero cura sobre esse ambiente em nome de Jesus. Se você tem tido dores de cabeça constantes, faça um sinalzinho para mim. Ok. Declare cura. Inspire. Receba a cura. Declaro a tua cabeça totalmente relaxada. Toda dor eu comando que saia agora, em nome de Jesus.
Você é livre para aproveitar o seu dia. Você é livre para sorrir, para enxergar a luz, não ter que ficar num quarto escuro, com os olhos fechados. Eu abençoo você com a cura. E nesse momento eu quero que você quero que você teste aquilo que você tinha de uma forma suave, para ver se você foi curado. Se alguma dor saiu, eu quero que você levante uma das suas mãos e já gesticule comigo. Teste aquilo que você tinha. Aqui, o que você tinha? Sinusite? Liberou? Glória a Deus. Amém, Alguém mais? amém, amém, amém. Vamos celebrar. Teste. O que era ali? Dor de cabeça? Passou? Glória a Deus. Amém. Quem mais? Teste aquilo que você tinha. E aí me conte. Mais alguém? Tem mais gente aí. Alguma articulação? Algum ombro? Movimente o ombro se você Teste, não teste. podia. A simplicidade da cura de Deus, ela é assim. Nós temos visto cura por vários lugares que a gente passa. E eu costumo dizer que é simples assim. A gente precisa só crer que Ele habita em nós. Todo o poder, né? A Bíblia diz que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que habita em nós. Então, quanto poder está disponível para aquilo que nós temos em nós? Então, nós vamos começar aqui falando sobre como Deus fala conosco, mas uma das coisas que eu quero que você saia daqui é com a consciência de que o próprio Deus habita em você. Você sabe isso na teoria, mas eu quero que você viva isso de forma prática no dia a dia. E se você esquecer, inspire novamente. Eu faço isso às vezes, quando eu estou num momento que eu estou percebendo que eu estou fugindo do controle, eu dou uma parada. Eu tenho que, peraí, deixa eu lembrar da consciência da presença dele em mim, e que faz toda a diferença. Quem não foi curado aqui, você pode levantar a mão, não Isso. sentiu nada de diferença? Alguém tem uma Levanta a situação mão que eu não foi curada, quero que você levante a mão. Ouvi a palavra second chance. Alguém tem? Alguém não sentiu diferença? Alguém tem uma situação, não precisa ser o que eu falei, pode ser outra coisa, uma dor, uma... Uma, tá. Levante sua mão, por gentileza. Ninguém? Tá todo mundo saudável aqui. Uma ali. no Glória a cantinho. Deus. Ah, tem um, ok. 2, Dois. 3, 4, ok. Lá atrás. 5, Agora eu quero que a pessoa que está do lado, eu quero que você já exercite agora a tua fé. Coloque a mão sobre a pessoa que está do teu lado e simplesmente, com a simplicidade do Evangelho, diga assim: eu comando que toda dor saia em nome de Jesus. Vamos todo mundo direcionar as mãos para lá. Declaro saúde. Amém. Pode ir orando, a pessoa que está do teu lado. Declaramos 100% de restauração. Ligamentos sendo, voltando. Aquilo que precisa ser solto, que solte. Tudo que precisa ser restaurado, que restaure. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ok, agora teste mais uma vez. Teste mais uma vez. Alguém teve uma diferença? Levante a mão. Que é difícil de enxergar. Alguém tem diferença? Sentiu diferença? O povo vai sendo tocado, mas não sei se é a cura ou o que é. Alguém teve diferença? Sentiu diferença? Teve ali? Glória a Deus. Amém. No Amém. ombro, né? Amém. Glória a Deus. Mas a última só, problema no coração. Tem alguém com problema no coração relacionado à hipertensão? Específico? Ali, ó. Tem um desenho do alto dos céus para você. Glória a Deus. Ela vai voltar depois. Era demais. Então ela precisa voltar depois. Tem uma outra coisa que eu quero fazer, uma ativação. Pode deixar as luzes ligadas ainda. Eu quero que você... Eu vou te dar 20 segundos para você falar para a pessoa do teu lado. Escolha uma da pessoa, da direita à esquerda. Já faça um parzinho aí. Se não tem, faça um trio. Eu vou te dar 20 segundos para você perguntar para o Espírito Santo que está dentro de você uma palavra para a pessoa que está do seu lado. Pergunte: Jesus, o que você falaria nesse domingo de manhã para essa pessoa que está do meu lado? Vamos lá, 20 segundos. Não precisa muito esforço, não. Descanse naquele que está em você. Se você já tem, já vai falando. 5 segundos. Ok, podem falar.
Ok, a simplicidade... Eu sei que tem gente que já vai pregando para a pessoa do lado, mas a simplicidade, às vezes, de você dizer uma palavra de encorajamento para alguém é essa. É você simplesmente perguntar, Deus, o que você tem para essa pessoa do meu lado? O que o Senhor tem para minha mãe, para o meu pai? E pode colocar o próximo slide. Antes de eu começar, quantos aqui cresceram um ambiente cristão? Só para ter uma ideia. Legal. Obrigado. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. A palavra de Deus diz que nós vivemos, quer dizer, não chegou o último dia ainda, né? Então nós estamos vivendo os últimos dias. Então essa palavra é para nós. O Espírito Santo ele já foi derramado e a promessa é essa, que nós vamos profetizar, ter visões, sonhos, e isso é para o dia a dia do cristão. E eu queria levar vocês para uma jornada para a gente descobrir, e uma das coisas que eu creio que Deus tem me chamado é para restaurar o dom profético dentro do corpo de Cristo, e nós vamos ver um pouco sobre isso. Pode passar o próximo. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pode passar. Existe uma verdade na palavra de Deus, é que você ouve a voz de Deus. O grande lance é que a gente quer conquistar a voz de Deus. A gente quer trabalhar para conquistar o direito de ouvir a voz de Deus, mas o Espírito Santo ele já habita em mim. E a palavra de Deus diz que aqueles que conhecem ouvem a voz dele. Então, depois eu vou colocar uma frase, ele não quer dizer que ele não fale com vocês. Talvez você ainda não descobriu como ele fala com você, mas Deus fala com você. E eu quero que você saia essa manhã com isso bem claro dentro de você. E uma das coisas que eu gosto de trazer é o paralelo. Por quê? Porque como a maioria de nós aqui cresceu no ambiente cristão, a gente acabou escutando as histórias bíblicas na nossa infância, a maioria delas do Velho Testamento. E o que isso traz de influência para nós, depois que nós crescemos e entendemos o Evangelho? Que no Velho Testamento, como que o Espírito Santo falava? Existia lei, né? Então eu coloquei ali a palavra. Existiam os profetas, onde o Espírito Santo vinha sobre o profeta e falava em determinados momentos. Então ele vinha sobre e depois saía. E existiam alguns iluminados, eu gosto de chamar, que é a vida de Moisés, né? Algumas pessoas que Deus falou diretamente através da aparição, né, angelical ou de algum sonho. E o Espírito Santo vinha sobre. Agora, muda completamente o Novo Testamento. Só que se você perceber, muitos de nós ainda, a gente vive nesse parâmetro. Como que eu escuto a voz de Deus? Pela Bíblia, pelo pastor, pelo líder. E Deus fala só com os iluminados. Aquele cara que ora muito, jejua muito, aquele cara que é, né, iluminado, ele é fora da casinha. Com esse Deus fala diretamente. Então, muitos de nós, a gente vive nesse parâmetro, e a gente tem que cuidar para não voltar nele, na verdade, porque a tendência é essa. Porque a gente sempre acha que a gente não é especial o suficiente, que a gente não tem o que precisa para ouvir a voz de Deus. Mas Jesus veio, e o Espírito Santo veio. E por isso que eu gosto de fazer aquele primeiro exercício, porque o Espírito Santo ele habita em nós. Precisa entender isso. E aí o que acontece? O Novo Testamento ele continua usando a palavra, porque a palavra é inspirada, e tudo que Deus fala, a voz que ele fala conosco, ela é alinhada com a Bíblia. Por isso que é tão importante a gente estudar ela. Porque toda palavra que vem dele direto para nós alinha com a palavra de Deus. E aí Deus continua usando os outros, não só os líderes. Então Deus usa a pessoa do teu lado. Por quê? Quem faz dela apta a falar com você, ou ser usado por Deus? É o Espírito Santo nela. E aí a gente precisa ter a visão certa da pessoa que está do teu lado. Porque às vezes a gente olha a pessoa por aquilo que ela fez no passado, ou por aquilo que ela às vezes ainda comete, e não por aquilo que Deus já transformou ela em nova criatura. E o Espírito Santo habita na vida dela, ela pode ser usada tanto quanto qualquer outro para falar com você. E aí que é a beleza da coletividade, de você viver num corpo, você poder ser abençoado pelo próximo, independente se ele é líder ou se ele é o teu irmão. E a verdade é que todos somos iluminados. Por quê? Porque quem nos faz iluminados é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então o Espírito Santo habita em nós. E essa é a primeira verdade que a gente precisa entender nesse processo. Ok, pode passar. E tem essa frase que eu gosto demais.
Antes de eu falar ela, vocês já vão estar lendo, mas é que eu amo a palavra de Deus, sou a favor de todo tipo de estudo da palavra de Deus. Mas tem essa frase para mim fala muito. Queremos o resultado da igreja primitiva, ou seja, sinais e maravilhas e o sobrenatural. Valorizando mais um livro que eles não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham essa palavra. Ao invés do Espírito que eles tinham. E a gente esquece que o Espírito Santo habita em nós e a gente fica fixado em coisas que não trazem talvez aquilo que você precisa para o teu dia a dia. Porque a Bíblia, ela não é um manual. E por que eu falo isso? Que a gente escuta sempre falar que ela é um manual. Porque ela não diz com quem você vai casar, ela não diz onde você vai trabalhar, ela não diz a decisão que você vai fazer X ou Y, ela não te diz nada disso. Ela te dá diretrizes, princípios, que são ótimos você seguir, e por isso a gente precisa continuar lendo ela. Mas as direções diárias, o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Então a gente precisa aprender essa dinâmica de me relacionar com o Espírito Santo. Ok, vamos para frente. Jesus buscava saber o que Deus estava fazendo e Deus comunicava a ele. O versículo é esse de João 5,19. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Deus ele quer mostrar aquilo que ele está fazendo. Ele quer que você esteja junto com ele. Próximo. Mas quando o Espírito da verdade vier, aquele que habita em você, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, e falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Essa é a função do Espírito Santo. Ele vai nos guiar em toda a verdade, mas eu preciso aprender a me relacionar com ele. Às vezes eu crescia falando, o pastor falava assim: você precisa relacionar com Deus, você precisa se relacionar com Deus. E eu falava assim: cara, como que eu faço isso, cara? Eu já estou lendo a Bíblia e tal, mas eu não, E é isso que eu quero dar um pouco de linguagem para vocês hoje. E eu quero que você acesse comigo o livro de 1 Coríntios 14. São textos que não estão na projeção. Nós vamos ler vários versículos dele. Então, se você puder abrir 1 Coríntios 14, eu quero dar uma ênfase no dom profético. O que é o dom profético? Existem muitos entendimentos que talvez você já tenha dessa palavra. Eu quero que você dê uma resetada assim para você começar a tentar me entender o que eu vou falar. A palavra profetizar, ela significa falar por alguém. Então eu falo uma mensagem que Deus me deu para alguém. E às vezes a gente coloca isso num patamar muito absurdo, que é o cara que ele escuta uma voz audível, e aí ele vem e aí ele fala: eis que te digo que o Senhor te diz e tal. Mas o Espírito Santo ele habita em mim. Ele vai me revelar as coisas. E aí eu preciso só aprender a ouvir e a falar com as pessoas de forma natural. Deus ele sempre está falando conosco. E por que eu quero falar desse dom? Versículo 1 ele fala assim, de 1 Coríntios 14: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Vocês sabem que no capítulo 12 ele passa a lista dos dons do Espírito, E aí no capítulo 13 ele fala do dom, o capítulo do amor, que todos conhecem também, pelo menos o pessoal da era da Legião Urbana. E a gente às vezes acha que não, esse aqui ele fala só do amor, mas o contexto essencial de 1 Coríntios 13 é o quê? Dons do Espírito. É a as multifacetas do dom do corpo de Cristo, de 1 Coríntios 12. Então, basicamente, os dons, eles são para o quê? Manifestar o amor de Deus. A gente sabe que dos 9 dons espirituais que estão ali listados, só um é para edificação pessoal, que é a oração em línguas. Todos os outros são para o próximo. E o dom de profetizar não é diferente. E ele só funciona operando dentro do amor. Então, isso aqui é uma ferramenta. Por que eu vou querer sair falando que Deus fala para as outras pessoas? Porque eu quero amar as pessoas de forma mais eficiente. Quando uma pessoa aqui, ela sente, Deus quer curar o meu cotovelo direito, por exemplo. Deus, o que isso comunica? Que Deus conhece a pessoa no detalhe e que Ele ama ela. É para isso que a gente quer fazer. A gente quer manifestar o amor de Deus na terra. E aí, no versículo 5, ele fala: eu quero que todos vocês falem línguas, mas muito mais que profetizeis.
E aí no versículo 39 ele fala assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o dom mais importante é o de profetizar. De todos eles, dos 9, o mais importante é o de profetizar. E por que a gente não busca profetizar? As pessoas têm medo, né? É o desconhecido, é os paradigmas antigos, não leu a Bíblia direito, né? E eu quero, nessa manhã, o tempo curto que a gente tem, que você dê uma acendida. Cara, o que é esse tal do dom profético? Não dá tempo da gente explicar tudo aqui. Mas que você fala assim, cara, eu quero viver isso para mim também. Se Paulo está dizendo que é o mais importante, então eu também quero. Assim também vós, no versículo 12 ele fala, desejais os dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. É um dom que edifica a igreja. E no versículo 15, ele fala sobre um contexto, na verdade, não cristão, mas a questão de revelar os segredos do coração. Quando você conversa com uma pessoa antenado com Deus, com o Espírito Santo que está dentro de você, e Deus te fala alguma coisa, ele vai revelar segredos do coração. Não é para expor pecado, mas é para trazer a verdadeira identidade. As pessoas, elas estão andando na terra sem saber quem elas são. E quando você traz uma palavra de identidade para essa vida da pessoa, quem ela é em Deus, porque esse é o verdadeiramente dom do discernimento de espíritos. É olhar para você e eu enxergar espiritualmente o que essa pessoa é. Deus, como que você vê essa pessoa? E quando eu trago isso para a pessoa, para fora, ela se identifica. Por quê? Porque o Espírito Santo dela, a gente fala assim, a gente carece da glória de Deus. Né? A gente carece disso, de entender quem eu sou. A glória que Deus depositou na minha vida. E quando eu entro em contato com isso, aquilo me acende. E a pessoa é atraída para Deus. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E aí vem o versículo 3, se você quiser decorar um versículo, decore esse. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Para que serve o dom? Para encorajar, edificar e consolar. É muito diferente daquilo do Velho Testamento. E aí nós vamos ver um exemplo, pode passar. O próximo. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Os discípulos estavam no molde Velho Testamento. E aí deu errado o negócio lá, o pessoal rejeitou eles. E aí os discípulos já falaram assim, cara, é Velho Testamento, vamos descer, mandar descer fogo. E aí o que Jesus responde? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Esse é o objetivo da palavra profética, edificar, consolar e... Não sei se vocês já decoraram. Encorajar, boa. Então assim, esse é um filtro. Né? O que Jesus falaria para a pessoa do meu lado? O que eu poderia encorajar, consolar, edificar na vida dessa pessoa do meu lado? Como que eu poderia fazer isso? Você está ali naquela urgência de querer abençoar a vida da pessoa que está do teu lado, do teu hub, da casa, do teu grupo familiar. Você, cara, como é que eu posso? Deus, o que você falaria para essa pessoa? Espírito Santo, o que você tem para essa pessoa? Pode passar. Tem um outro versículo que eu acho que acabei colocando aí. Ele, em 1 Coríntios 5:17, todos vocês conhecem. Ele começa assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A nossa mensagem é de reconciliar pessoas com Deus, com a sua identidade. E é isso que a palavra profética ela traz para a pessoa que está do seu lado. O versículo 17 de João 3 diz que Jesus não veio para julgar, mas para salvar o mundo. E às vezes a gente entende que a palavra profética ela vem para trazer o juízo, trazer a condenação, como era no Velho Testamento. Mas não é essa a questão. Ok. Então, a questão não é se Deus quer falar, mas se entendemos o que e como Ele está falando. Então a gente precisa calibrar os nossos filtros, né?
Porque quando eu enxergo uma pessoa não como uma nova criação, a primeira coisa que ressalta para mim numa pessoa, eu falo, cara, não precisa ser profético para enxergar defeito nos outros. Né? Mas para você enxergar a virtude que Deus colocou na vida dessa pessoa, muitas vezes você precisa fazer uma parceria com o Espírito Santo, porque às vezes você mesmo não consegue enxergar. Deus, como é que eu vou amar essa pessoa? O cara é um tralha. Né? Aí você, Espírito Santo, o que você tem para essa pessoa? O que você está fazendo na vida dessa pessoa? Como que eu posso participar daquilo que você está fazendo na vida dessa pessoa? E o Espírito Santo vai comunicar com você e você vai poder ser parceiro nisso. Porque se você olhar conforme as circunstâncias, mas não é isso que Deus nos chama para fazer. Então a gente precisa calibrar os nossos filtros, olhar as pessoas como nova criatura, como o potencial que elas têm. Ok, e para isso eu quero agora chamar a minha esposa, falar a próxima parte. Vamos lá, a gente fala que nós fazemos uma parceria, ele vem com a palavra, eu venho com a experiência. Então, ele tem muita experiência, mas a gente dividiu assim hoje. Duas coisas que a gente precisa renovar a nossa mente, né? Romanos 12 diz que a gente não deve se conformar com esse mundo e nós devemos constantemente renovar a nossa mente. Para que você consiga ouvir a voz de Deus, você precisa renovar a sua mente com duas verdades principais. A primeira verdade é que ele fala. Essa é uma verdade. Ele fala, e a segunda é que você ouve. Então, você vai repetir para você mesmo, ele fala e eu ouço. Porque se você acredita que ele não fala e que você não ouve, que você é surdo espiritual, você não vai ouvir mesmo. Mas ele está falando. Ele está falando constantemente. Eu gosto de dizer que não existe surdez espiritual. E se existir, se você continuar acreditando que você é surdo espiritualmente, qual o pai que tem um filho surdo que não dá um jeito de falar de uma outra forma? O pai se vira, a mãe se vira para falar, faz sinal, manda, né, um sinal de cima, de baixo, desenha. Então não se preocupe se você acha que você é surdo espiritual, ele vai falar com você. Ele vai desenhar, ele vai mandar um sonho, alguma coisa na tua mente. O que nós passamos por um período de renovação da mente foi que a gente começou a compreender que Deus falava com a gente de uma forma tão simples, mas tão simples que nem parecia ele, parecia só eu. E aí nós estivemos num ambiente tão livre para testar que eu comecei a perceber, não era meu pensamento, era dele. Olha, meu pensamento está cada vez mais parecido com ele. Quando você começa a caminhar com alguém, você fica perguntando para a pessoa, o que você acha disso? O que você acha da teoria tal? O que você acha disso? O que você entende dessa palavra? E tanto você caminhar com a pessoa, você não precisa nem perguntar mais, você já no olhar ali, já tá assim com o Espírito Santo. Você não começa a perguntar, Espírito Santo, o que você quer fazer nesse lugar que eu estou entrando aqui hoje? Aí você vai perceber o que ele está falando. E de tanto você perguntar, de repente você já entra, já sei o que meu pai ia fazer aqui, deixa eu colaborar com ele. Então eu queria hoje provocar isso em vocês, essa mudança de mentalidade e não repetir Deus não fala comigo. Perguntar como é que ele está falando comigo. Não, Deus não fala, não existe mais. Isso é uma mentira que vem para que eu não ouça, para que eu não esteja disposta a perguntar e ouvir. E o que foi muito libertador para mim foi perceber que Deus fala com cada um de uma forma única. Isso, gente, não dá para entender. Como é que ele vai falar de uma forma única com cada ser que está aqui, com cada ser que está no mundo? Ele fala. Ele usa a tua personalidade. Por isso que você não precisa e nem pode se comparar comigo para tentar ouvir Deus como eu ouço. Porque ele vai falar como você ouve. Toda mãe aqui, pai e mãe, sabe que você comunica diferentemente com cada filho. Você usa a personalidade. Essa aqui é a nossa terceira. Nós nos comunicamos diferente com cada um. Falamos muitas vezes as mesmas coisas, mas com o primeiro filho, ele é mais sensível, ele sente mais as coisas, a gente vai para um ambiente, ele sente as coisas. Então, eu preciso comunicar com mais sensibilidade. Com a minha outra filha, ela já é mais forte, ela já é mais resolvida. Mas se eu falar uma palavra de quem ela é, que leva ela para baixo, ela vai para baixo. Então, ela precisa de uma palavra de afirmação. Então, eu tenho que lidar com esse tipo de coisa, com palavras com ela. Essa aqui ainda estou descobrindo, essa aqui é bem constante, igual o pai. E eu vou falar para vocês dos tipos de personalidades proféticas. O que é isso? Formas com que Deus fala com você. Para você e para os outros. Então, para você ouvir, para falar para os outros e para a sua vida mesmo. Quando a gente ouve só para os outros, né? Quando é para mim, não consigo ouvir. Espera lá, vamos renovar a mente. Não, meu pai tem prazer em me mostrar o meu caminho. E ele diz isso na palavra dele, né? Então, são 4 tipos. Eu vou falando para você. Você vai pensando primeiro em você, se bate com a tua personalidade, ou do vizinho, ou de alguém que você conhece. Por quê? Porque quando eu comecei a aprender isso, foi muito bom para o nosso relacionamento. Porque ele tem uma personalidade, um jeito, e Deus fala com ele de outro jeito, não como fala comigo. E muitas vezes eu olhava para ele e falava, Deus não está falando com você. Então eu jogava ele para baixo. Eu gosto de dizer que meu marido é constante, então eu sempre faço assim para falar dele,
tá? Constante, linha constante. E eu tentava dizer, você não, tem alguma coisa errada com você, você não tá ouvindo o Espírito Santo. Ele continuava, não muda quem eu sou, que você me fala. Se ele me falasse isso, eu ia lá para baixo, né? Mas eu percebi que Deus falava com ele de outra forma. E quando eu percebi isso, que não era a mesma forma que ele fala comigo, e aprendi a lidar com ele, isso levanta a pessoa. Isso levanta o relacionamento. A gente começou a ser mais parceiros, né? Do que um jogando para baixo. A primeira personalidade profética que eu queria falar com vocês é o knower. Em inglês, né? Know é saber. Então, essa pessoa é muito interessante de analisar. Porque essa pessoa, ela sabe porque ela sabe. Ela tem o dom de sabedoria. Não adianta você perguntar de onde que ela sabe. Porque ela não sabe explicar. É tão dentro dela, vem tanto de dentro para fora, que ela não sabe como explicar. Então, meu marido lindo aqui é um knower e eu não sabia. E eu sou de outra personalidade profética que eu digo assim, Deus me falou diretamente, eu ouvi, então Deus me disse. E ele não, porque ele não ouviu nada. Mas não é porque ele não ouviu que Deus não falou com ele, Deus falou com ele através da sabedoria interna dele. Então ele dizia pra mim, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu falei, pô, cara, você não tem certeza das coisas, meu? Cadê o Espírito Santo em você, meu? Cadê? Depois eu entendi, gente, o acho dele Deus disse pra mim. Olha a diferença. E aí ele começava a falar, eu acho que a gente tem que tomar essa decisão. No começo eu falava, você só acha. E ele fazia o que eu achava que tinha que fazer, daí dava errado, né? Aí eu percebi que não, que quando ele achava, Deus disse pra mim. Então o knower, a pessoa que tem essa sabedoria, ele é muito boa em direcionamentos. Então vai lá para essa pessoa e pergunta, quando você está em dúvida do que fazer, o que você acha que eu devo fazer? Se você perguntar, pergunte para Deus o que ele te diz. Ele primeiro vai falar, não ouvi nada. Puxa, não estou ouvindo nada, não tô sabendo, não estou ouvindo. Pergunta o que ele acha, o que você acha, né? Eu tive uma experiência muito legal de knower. E essas personalidades proféticas eu vou falar para vocês, mas às vezes você tem todas. Às vezes tem uma um pouco a mais aflorada, a outra não é algo para, vamos lá, fugir da religiosidade. Não existe uma cartilha, só para provocar, para que você comece a identificar, Deus estava falando comigo. Então, se você é knower, você tem aquelas sensações, alguém vai ligar, e liga aquela pessoa. Vem uma pessoa na cabeça. Então, a gente gosta de dizer que é aquela lampadinha que vem na tua cabeça. Você não está esperando, de repente vem alguma coisa na tua cabeça. Então, esse é o knower. Esses tempos, eu fui fazer minha carteira de motorista, refazer, e eu sentei do lado de uma mulher, e no que eu sentei, eu olhei para ela, toda chique, toda bonitona, com uma bolsa da Kate Sprada, mulheres que sabem de marca de bolsa. E aí, eu olhei para ela, na hora, eu sabia o que estava acontecendo na casa dela e com o marido dela. Eu falei, meu Deus, como é que eu sei disso? Eu tô ficando louca. Aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. É isso que está acontecendo na tua casa, e Deus está fazendo isso, e permaneça, você está certa. E comecei a falar, a mulher começou a chorar. E um pouquinho antes disso, a gente tinha conversado algumas coisas, e ela falou assim, preciso trocar meu Star lá, o cartãozinho do carro lá fora, vou deixar minha bolsa com você aqui, porque é mais seguro deixar aqui com você do que lá fora hoje em dia, né? Eu falei, quem que deixa uma bolsa com um ser numa fila do Detran? Alguém ia fazer isso? Não, né? Só pelo Espírito mesmo. E ela deixou a bolsa comigo, voltou. Quando voltou, eu dei essa palavra, ela começou a chorar. E no final, antes de sair, eu falei, escute, o que você recebeu foi de espírito para espírito, e tem alguém que veio para roubar, matar e destruir tudo. E ele tá o tempo inteiro tentando, ele não consegue, mas ele tá tentando. E o que você recebeu aqui é tão poderoso, e vai funcionar, e você vai ver acontecer, e que tem alguém que vai querer roubar isso, e você não deixa a dúvida vir roubar o que você recebeu hoje. Dela, entendi. E aí fui para a segunda senha, fui atendida, subi. Gente, não é que a dúvida estava atrás dela? Um senhor cutucou. Tuc, tuc. Moça, cuidado com aquela ali, com aquela moça do teu lado, loirinha que estava ali. Eu, no caso, né? Ela domina a hipnose. Ela estava te hipnotizando para te roubar. Ela ia roubar, você estava totalmente entregue. E o cara disse assim, ele, né? Eu fiz curso de hipnose para vender seguro em banco. E eu sei como é que é hipnose. E essa moça domina e ela ia te roubar. E o cara do lado falou, eu também vi, você estava totalmente entregue. Aí o moço dizia, ela tocava no teu ombro, eu tocava na tua mão. Eu falei, nossa, eu tocava, tô dominando. Claro, né? O Espírito Santo domina tudo. Quando quer falar, ele faz. Né? Mesmo a gente ter o conhecimento. E aí, ela disse assim, não há dúvida, falou pro cara. Eu deixei minha bolsa com essa mulher, você não tá sabendo de nada, deixou a bolsa comigo. Se eu quisesse roubar, já roubado mesmo, né? E foi atrás de mim na outra senha e falou, você não acredita? Tava lá a dúvida, atrás de mim. E eu disse não pra ele, ninguém vai tirar o que eu recebi do alto. Eu disse, yes, isso mesmo. Então você, knower, não se assuste se você vai sentar do lado de alguém e de repente você sabe o que a pessoa tá passando. Tome risco, fale, entregue, é muito poderoso.
Nós temos inúmeras experiências para contar para vocês, mas o tempo não nos permite. Vamos lá. Então, a pessoa que é o knower, ela é bem organizada também, tem essa característica, tá? Então, cola ali no knower, quando você precisa de organização. O seer, que é quem vê, não é muito organizado, tem a visão, mas não é muito organizado, cola no knower. É muito bom. Segundo, feeler. Esse eu, às vezes, demoro mais, porque é o meu, mas eu vou ser mais breve. Feeler é o dom de sentir. Então, feeling, sentimentos, né? A pessoa que sente, ela tem esse dom de experimentar as emoções de Deus. Olha que presente maravilhoso. Você... que falaram já que você é uma montanha-russa, que os teus sentimentos vão para cima e para baixo, que você é inconstante. Esse é o acusador, que quer anular o seu dom. A verdade é que você é sensível espiritualmente. E Deus comunica com você usando os seus sentimentos. Por quê? Ele fez os seus sentimentos. Não são ruins, são bons. Em vez de reclamar que você é instável, diga aleluia, glória a Deus, eu estou sabendo o que está acontecendo nesse ambiente, porque agora eu estou sentindo diferente quando eu saí de casa. Então, às vezes eu saio de casa bem, entro no lugar, me dá uma depressão, começo a me sentir feia, quero sair. Antigamente eu saía. Hoje eu sei que não, eu estou sentindo o que está acontecendo naquele ambiente, e se eu estou sentindo é porque eu tenho algo para ser liberado, então eu vou ficar ali, porque onde a planta dos meus pés está, ali está a presença do Senhor. E aonde está a tristeza, a alegria chegou. Eu não vou embora não, eu declaro alegria nesse lugar. Então eu tinha problemas em ir shopping. Meu marido adorava, né? Não comprava nada, né? Eu ia em shopping, eu ficava com dor de cabeça, irritada, eu precisava sair, eu saía do shopping, tava... Ai, que delícia. Melhorou. E eu queria sair desesperadamente. Hoje eu sei que eu entro na loja, eu sei o que eu tenho que fazer naquela loja. E eu não tenho que fazer tudo, não tenho que orar para uma pessoa, não tenho que fazer a oração da salvação com ela inteira. Eu tenho uma parte no corpo, e minha parte é sentir o que está acontecendo ali e liberar. Então eu vou no trocador, eu libero a alegria do Senhor nesse lugar, eu cancelo a depressão aqui. Esse é um lugar de vida, de alegria. Eu abençoo quem está dirigindo essa loja aqui. E saio. Aí, de repente, vem um evangelista lá de uma outra igreja, de outro lugar, e vai lá, fala com a pessoa está aberta, aceitou Jesus. Pronto, resolveu. Então, isso acontece muito com a gente e é algo muito gostoso. Uma experiência que eu tive, eu fui visitar uma igreja e no final do culto, a pastora me chamou, falou, olha, o pastor está te chamando para orar para uma mulher lá. Cheguei lá, tinha uma mulher do lado dela e ela me apresentou essa mulher. Ela era uma prostituta e ela tinha vindo com a roupa do serviço. Eu tinha convidado ela no caminho, então ela veio vestida, né, com a roupinha do serviço dela. Encontrei ela ali, eu olhei, e como Deus transforma o nosso olho, né? Eu nem vi a roupa dela, eu achei que era amiga da pastora. Daí a pastora até ficou meio brava comigo, porque ela foi me apresentar, né? E ela me disse, então essa é a fulana, e ela é prostituta. Daí eu tava com, puxa, que legal, na hora para responder, né? Que legal a tua profissão. Eu falei, nossa, que interessante. Interessante, e na hora me veio, não é para ela viver aí, não é lá para viver, tem mais. E aí eu falei, Deus, e a mulher, então vamos orar por ela, me cutucando, né? Vai lá, ora. Eu falei, vamos lá. Pus a mão no coração dela. Gente, a hora que eu pus a mão no coração dela, o feeler, eu comecei a sentir o que Deus sente sobre aquela mulher. Totalmente diferente sobre o que eu ia pensar, o que eu ia julgar. Porque no passado eu ia falar, meu Deus, não vou nem orar por essa. Meu Deus, ela não vai receber, porque olha o que já fez, olha o que... Nada. Deus queria... Ela é dele. Ela é dele. E eu tô aqui para resgatá-la, para ajudá-la. Eu sou irmã. Então, a hora que eu coloquei a mão naquele coração, eu comecei a sentir o coração dela. Eu comecei a falar sobre o coração dela. Na hora, minha mente vinha, mas não bate? Não pode ser que essa mulher tenha um coração tão lindo assim. Não pode ser. Pode ser. E comecei a falar e a mulher começou a se derramar. Essa história vai longe, outra hora eu conto para vocês, mas foi maravilhoso de ver como Deus resgatou a identidade daquela mulher no final. E o detalhe, a hora que acabou, ela falou assim para mim, olha, uma pessoa me convidou para vir na igreja, a primeira vez que eu vou numa igreja, e na hora que me convidou, eu estava indo para a igreja para serem 2 homens querendo os meus serviços. E um dinheiro muito bom, que ia me ajudar a pagar a noite, o hotel. E eu disse, não, porque eu vou numa igreja. E eles riram da minha cara. E ela disse, mas mesmo assim eu decidi ir, eu estava indo. No caminho da igreja, um policial a parou e disse assim, ei, eu tenho algo de Deus para você. Vamos comigo no centro espírita e hoje você vai receber a tua real identidade das vidas passadas. E ela disse, não, é que eu já combinei de ir naquela igreja ali. E quando ela chegou, o que ela recebeu? A identidade única que ela tem. Ela recebeu a única identidade dela e saiu dali transformada. Foi lindo de ver. A igreja depois ajudou ela a procurar se ela quisesse emprego, acolheu, foi algo maravilhoso. Então pensa, você sentir as emoções de Deus é maravilhoso.
Então você, filler, que sente as coisas, entrou em ambientes, a minha dica é, acordou, anota como está se sentindo, estou em paz. Saiu, passou na frente de uma escola, passou na frente de um lugar, sentiu o quê? Anota. Você vai começar a perceber como você oscila. Você é sensível espiritualmente, você está sentindo o que está na atmosfera, você está sentindo o que tem no mundo espiritual, e se você sente, é porque você tem algo para liberar. E você vai liberar. Ninguém vai te impedir de liberar. Então esses são os fillers. Se eu esquecer, você me fala. Antes dela terminar o filler, uma das coisas que eu gosto de falar é que as emoções, elas são um ótimo termômetro, um péssimo termostato. Então, você que tem esses altos e baixos, ela é um sinal, uma comunicação. Mas não quer dizer que você tem que ser parceria, né? Fazer parceria com aquela emoção que você está sentindo. Né? Então, às vezes, nesse momento, você tem que perguntar a Deus, o que você quer sobre esse ambiente? Eu não sou vítima dos meus sentimentos. Eu não sou vítima dessa minha condição. Né? Eu posso, com o Espírito Santo, usar disso para encorajar, né? Consolar. E se você é dessas pessoas, você precisa ter um knower do teu lado, né? Uma pessoa que... O knower, ele é muito forte em confiança, ele sabe porque sabe, ele confia porque ele confia. Então, ele do meu lado ali é muito bom para me ajudar. Várias vezes ele me socorreu, falando, ei, você não é o que você está sentindo, você só está percebendo o ambiente. Pra gente terminar, o hear é a pessoa que tem o dom de ouvir. O dom de ouvir. Essa pessoa ouve como eu estou falando com você. Eu falo, você me escuta. Então, é muito comum essa pessoa, você achar que essa pessoa ouve muito do Espírito Santo. Enquanto knower, ele às vezes acha que ele não ouve, que ele não é tão espiritual, porque o dom dele não parece tanto espiritual, ele é de dentro para fora. O que escuta é tão rápido, eu escutei tanto Deus falando internamente ou aqui. Então, Deus fala com palavras. Você é uma pessoa de comunicação e ele usa muito palavras com você. Então, presta atenção nessas palavras que vão vindo no teu ouvido. E o seer é a pessoa que vê, que tem figuras, que sonha, que tem a visão. Então eu gosto de usar o exemplo daqui da Igreja do Cinema. O Cal teve uma visão, ele é um seer. Mas ele precisava de um knower, ele precisava de um feeler, ele precisava do grupo inteiro, do corpo inteiro, para que isso começasse a funcionar. E o seer, às vezes, ele precisa de alguém para organizar, para ajudar a organizar. Ele tem visões. A experiência que a gente teve com o seer, você lembra de uma, Corn? Ele que é o seer? Tem várias, na verdade, mas eu vou contar uma rapidinha, que eu estava uma vez num momento de louvor e música, né, e adoração, eu estava ali e de repente concentrado em Deus, me veio uma fita nas cores da Suécia mudando para cores da Finlândia, né, e aí eu estava num ambiente internacional, então eu sabia que a menina do meu lado era sueca, né, que ela era do meu grupo. E na hora eu vi assim, cara, só pode ser pra ela, né? E aí, tipo, me confirmou, daí a parte de knower. E aí eu fui e conversei com ela, né? Falei assim, tem alguma coisa a ver, eu não sei, eu não tenho nenhuma interpretação disso, mas... Ela falou assim, faz sentido completamente. E aí quando terminou o curso, depois de 2 anos, eu só vi no Facebook dela mudando de cidade, né? Então ela mudou da Suécia pra Finlândia. E Deus já tinha falado com ela inúmeras vezes a respeito disso. E foi mais uma confirmação, né? Então foi muito legal. Como uma visão... ajuda nessa parte. Você já terminou? Perguntaram aqui que é a diferença de termômetro e termostato. O termômetro, ele mede a temperatura do ambiente. E o termostato é aquele dispositivo no fogão que determina, né? Então você coloca o fogão a 200 graus, o termostato vai manter o fogão, o forno a 200 graus. Então, a tua emoção não é um termostato, ela não define a temperatura. Mas ela é um termômetro, ela diz, não, está quente, está frio, né? E aí você pode interagir com isso. Vamos lá, a gente tem que terminar. Pode passar o próximo. E aí eu gosto de falar disso aqui, que é muito importante. Por quê? Porque, principalmente para eu que sou um seer, que vejo imagens enquanto estou adorando, enquanto estou orando, eu vejo figuras. Eu falo, Deus, o que é essa loucura na minha cabeça? Que eu vejo tanta imagem, Deus, como é que eu faço com isso? É você mesmo, é minha pira, né? E aí eu gosto de usar esse exemplo com o exemplo de José, no sonho. Quem não sabe dessa história, leia depois a história de José. Mas o faraó teve um sonho. E o que aconteceu? O sonho, ele não conseguiu interpretação. E aí ele chamou, eu quero que interpretem meu sonho. O sonho é uma informação, a imagem é uma informação, o sentimento é uma informação. O que eu escuto às vezes é uma informação. O que eu faço com essa informação? Eu tenho que ter uma interpretação. E a Bíblia diz em 1 Pedro que diz que a interpretação vem dele. Então você tem que pedir para o Espírito Santo uma interpretação. Não quer dizer que você teve a informação que você vai ter a interpretação. E às vezes a pessoa do teu lado vai ter a interpretação. Por isso que eu falei, eu entreguei aquela imagem, só vi isso, eu não sei qual que é a interpretação. E aí depois tem a aplicação. José, qual que foi a aplicação? 7 anos de escassez, quer dizer, de fartura e 7 de escassez.
olha quão importante é a interpretação. Imagine que ele não falasse só para o faraó essa interpretação, mas falasse para o povo de Israel também a mesma coisa. Como teria mudado a história? Porque depois entrou um rei, né, que não conhecia a José e tornou o povo cativo, né? Então, na verdade, não estou dizendo que foi certo ou errado o que ele fez, mas estou dizendo qual que é a importância da interpretação. E também tem a questão da ação. Às vezes você recebe um direcionamento de Deus e você não faz nada, é a mesma coisa que não receber, certo? Então, você tem essas 4 etapas. Então, às vezes você está lá, tem um monte de visão na cabeça, e eu falo assim, né, não adianta você ter um sonho de Hollywood se você não tem interpretação, é só uma viagem. Então, a gente precisa crescer nesse aspecto. E para a gente terminar, eu gosto de falar de um termo aqui, são 2 coisas que eu quero falar, que é fé. A fé, ela se soletra risco. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E praticamente todos os dons do Espírito, eles exigem tomada de risco. Algumas pessoas falam assim, mas eu nunca vi alguém ser curado. Por quê? Nunca orou por alguém, né? Talvez já orou, mas a maioria nunca orou por alguém para ser curado. Quanto eu me arrisquei aqui, crendo que o Espírito Santo ia curar alguém de vocês. Mas quando você crê que o Espírito habita em você, e ele habita nas pessoas, eu não tenho dúvida que ele vai fazer algo. E eu preciso me arriscar. Às vezes eu só tenho informação, lembram? E aí eu vou falar pro cara do meu hub, cara, eu tive essa informação, tem alguma coisa a ver? Cara, tem, eu falo isso. A Gisele depois vai dar uns exemplos. Então, para a gente viver o sobrenatural do dom profético, eu preciso me arriscar. E o melhor ambiente é um ambiente onde você tem os teus irmãos. Onde você pode falar assim, cara, isso faz sentido para você? Faz sentido isso que eu estava orando por você e me veio uma sensação assim. Lembre-se que é para encorajar, edificar e consolar. Esses são os filtros. Não é para pôr a pessoa para baixo, expor a pessoa. Não. Speak life, que vocês já fazem aqui. Ok? Próximo. Vamos encerrar logo. Esse é o último ponto. A Bíblia, todo o contexto de 1 Coríntios, ele vai falar da importância de uma comunidade. Por quê? Por que tem tantos problemas com o dom profético? Por falta de comunidade. Quando eu falo algo que eu acho que Deus está falando comigo, eu tenho que estar aberto para um feedback. Pode ser que eu esteja enganado. E as pessoas, às vezes, dão palavras de casamento para alguém, vai ter filho, né, sem nenhuma responsabilidade. E essas pessoas são aí os itinerantes, muitas vezes. Por quê? Porque aí eles ficam tranquilos, solta a bomba e vai embora, né? Mas não, o dom profético ele é para aperfeiçoamento dos santos, para a gente falar um para o outro. Então, se você, eu creio que isso deu uma acendida, não deu para falar tudo, mas que você tenha um ambiente onde você fala com o teu irmão, cara, isso faz sentido, né? Porque a religião, e a gente vem num ambiente religioso do passado, onde você só é medido por quanto você acerta, mas a família, ela celebra o avanço. Eu vou falar esse exemplo ainda. Imagina, né, as nossas crianças. Eu só passo o vídeo do WhatsApp do meu filho quando ele está dando o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Eu não falo, ó, caiu 50 vezes hoje, acho que nunca mais vai andar, né? E às vezes a religião é isso, pô, o cara caiu já 3 vezes, nunca mais, esse cara não tem jeito. Ah, esse cara aqui não nasceu para ser pregador, olha só o jeito que o cara prega. Ah, esse cara aqui não sei, cara, olha o tipo, né? Não, cara, Deus, ele celebra o avanço. E às vezes você na primeira pegada, você fala assim, cara, eu tive essa imagem, faz sentido? Eu falo assim, não, nada a ver. Aí, cara, celebre isso, cara, obrigado por falar pra mim, cara. Muito legal, cara, muito legal esse risco que você tomou. Continue, vamos orando juntos sobre isso. Quem sabe no futuro isso tem algum sentido pra mim. Coloquei mais alguma? Eu sei que eu tenho que terminar. Esses são os versículos. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, para isso precisa ter comunidade. Retende o bem. E falem 2 ou 3 e os outros julguem. Para isso precisa ter comunidade. A gente precisa se rodear de pessoas que falem a mesma língua. Então, be brave. Ouse trazer para fora aquilo que está dentro de você. O Espírito Santo, ele habita em você. E você tem muito para entregar. Muito para entregar. Você precisa crer que o Espírito está em você. O poder de cura, o dom de cura, ele vem do Espírito. Ele não vem numa capacidade minha de buscar mais a Deus, de jejuar mais, ou sei lá, da minha performance. Ela vem de quem está em você. Quem está em você vai curar a pessoa, não é você. Quem vai fazer a pessoa entregar uma palavra poderosa é quem está em você. Você é um instrumento e Deus ama te usar. Amém?